Então, obviamente, a gente tá gravando esse vídeo depois que a gente viu o filme e a gente tá lançando depois da nossa crítica sem spoilers. Avisando, desde já, se você ainda não viu o filme, por favor, não assista esse vídeo ainda, espera pra assistir, porque tem spoiler, tá escrito no título, tô avisando vocês aqui, pra que vocês não fiquem, né, depois falando, você deu spoiler. Não assista o vídeo se você ainda não viu o filme, tá bom? Se você saiu do cinema um tanto quanto confuso, né, em relação ao final do filme, a gente vai explicar aqui algumas teorias, né, que surgiram depois que o filme acabou e que tá fazendo todo mundo pensar. Então, assim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o final. Mas assim, a trama dá uma guinada inesperada porque ela tá cheia de momentos musicais, como a gente viu, né? Explosões do tribunal, uma dinâmica muito complexa entre o Arthur Fleck e a Lee Kinsella. Se você tava esperando um final feliz, não foi feliz pro Arthur Fleck nem pra gente. Então vamos aqui direto ao ponto, né? O ponto que todo mundo tá considerando mais chocante. Sim, o Arthur Fleck morre no filme. Ou pelo menos é o que parece na última cena. Durante o julgamento, pra você que precisa recapitular, após uma explosão, o Arthur escapa e se reencontra com a Lee Kinsella naquela escadaria, na famosa escadaria, né? E ela termina com ele ao perceber que ele não é o Coringa que ela idealizava. Ele é apenas o Arthur, um homem confuso em busca de propósito. Essa ruptura é essencial para distinguir o Arthur do Coringa. O Arthur nunca foi, de fato, o príncipe palhaço do crime que ela e todo mundo achava, né? No primeiro filme e também aqui. Depois do término com a Lee, o Arthur é levado de volta para o asilo Arkham e lá ele encontra um colega de cela que é interpretado no filme pelo Connor Story. Ele já tinha aparecido no filme, nos cantos, né, de forma bem sutil e nas cenas que o Arthur tá preso. Ele fica aparecendo num cantinho, depois no outro cantinho, a câmera fica um pouquinho nele e quando você tá assistindo o filme você não sabe por quê. Enfim, esse detento, que até então era irrelevante, puxa a conversa com ele, conta uma piada e de repente esfaqueia o Arthur no estômago. Enquanto o Arthur sangra, né, tá sangrando no chão, o seu agressor fica lá dando risada e corta os próprios lábios, né, daquele jeito assim, que é aquilo que a gente conhece como sorriso de Glasgow, que é o gesto que remete a quem? Ao Coringa do Heath Ledger, do Cavaleiro das Trevas. Isso, então, acaba simbolizando para quem está assistindo, é uma espécie de passagem para esse novo personagem. Mas será que é isso mesmo? A gente não sabe. A grande reviravolta do filme, então, sugere que o Arthur nunca foi o verdadeiro Coringa. Essa é uma teoria, tá? Quem assume a identidade no final do filme é o detento que esfaqueia ele. O Todd Phillips, diretor do filme, descreveu o final como perturbador, já que desde o primeiro filme, a gente acreditava que o Arthur é que era o grande vilão que todo mundo conhece, né? Que fez a fama dele em 2019, 2020, né? Quando o filme foi lançado, e agora também no segundo filme. Mas não, ele talvez seja só um precursor, preparando o caminho para o verdadeiro Coringa, que é esse que mata ele no fim do filme. Essa decisão acabou dividindo opiniões. Para alguns foi ousada, inesperada, mas para outros fãs, né, por exemplo, muito fãs do filme, ficaram frustrados a ver o Arthur ser descartado após toda a construção do primeiro filme. E agora vem a parte que deixou todo mundo meio de queixo caído no final do filme, né? O novo Coringa pode ser uma versão jovem do Heath Ledger. Essa também é uma teoria. O filme insinua isso, na verdade. O filme insinua que a trama é uma espécie de prequela pro clássico do Christopher Nolan, né? O Cavaleiro das Trevas. Embora os estilos e tons dos dois universos sejam bastante diferentes, a ideia de que a gente tá vendo a origem do vilão do Heath Ledger é intrigante, mas também parece um tanto quanto preguiçosa no que diz respeito ao roteiro. Essa revelação abre várias possibilidades para o futuro da franquia, se é que vai virar uma franquia. Será que a gente vai ver mais desse novo Coringa? Ou será que foi a conclusão final da história do Arthur Fleck? De qualquer forma, o Todd Phillips não tem medo de brincar com as expectativas e subverter aquilo que a gente sabe sobre o Coringa. O filme, nos seus elementos de tribunal e números musicais, dá uma sensação onírica mesmo, tornando difícil pra gente, inclusive, distinguir o que é real e o que é fantasia. Isso reforça a ideia de que o Arthur nunca foi de fato o grande vilão que todo mundo pensava. Ver o Arthur, com quem a gente desenvolveu uma certa empatia, né, ser brutalmente assassinado, é um pouco difícil de engolir. Mais ainda é a ideia de que tudo que a gente viu no primeiro e no segundo filme pode realmente ser uma ilusão. Há sugestões de que muitos eventos do primeiro filme, inclusive, podem ter sido invenções da mente do Arthur. Algumas pessoas já estão considerando isso, dado o final deste filme. Isso então transforma Coringa Delírio 2 em uma espécie de quebra-cabeça psicológico, fazendo a gente questionar o que é real. Se você se perguntou o que um musical tá fazendo num filme do Coringa, assim como todo mundo se perguntou, você não tá sozinho. No começo parece muito estranho, mas os números musicais acabam refletindo o estado mental do Arthur, né, que oscila entre realidade e fantasia. Já o drama de tribunal, que é mostrado da metade do filme pra frente, explora o julgamento do Arthur e como ele é visto pela sociedade. Então são duas visões, a visão dele de si mesmo e a visão
da sociedade dele. A crítica social, assim como no primeiro filme, está presente aqui, mas dessa vez está entrelaçada de uma forma mais direta com a história pessoal do Arthur Fleck. Ficou bom? Não. Bom, isso é discutível, né? Não ficou tão bom quanto poderia ter ficado, mas essa é a percepção que o filme quer passar pra gente. Após o lançamento, né, os primeiros lançamentos do filme, Todd Phillips participou de uma sessão de perguntas e respostas que deixou os fãs ainda mais intrigados. O diretor sugeriu que muitas das ações, né, do Arthur nos 2 filmes poderiam realmente ter sido obra dele, como eu falei agora há pouco. Mas, na verdade, pior ainda, não foram nem do Arthur, foram do prisioneiro que mata ele no final. Esse prisioneiro seria o verdadeiro responsável por muitos dos crimes que foi atribuídos a Arthur, criando uma confusão de identidades que culmina então no julgamento errado do Arthur como o Coringa. O Phillips também sugeriu que esse novo Coringa pode ser a versão jovem, né, do vilão do Cavaleiro das Trevas, como também já discuti aqui, o que levou alguns fãs a tentar conectar os pontos entre os 2 filmes. Embora o diretor aqui do Coringa Delírio 2 não tenha confirmado essa relação com todas as letras, só a provocação já foi o suficiente para alimentar todas essas teorias. O diretor reconheceu que o final do filme polarizou os fãs, e com razão, né? Mas explicou que era essa a sua intenção, quebrar as expectativas e deixar uma sensação de desconforto. Ele comparou a abordagem ao primeiro filme, que também provocou reações mistas ao retratar o Arthur como um personagem trágico, mas ainda profundamente perturbado. Ou seja, a expectativa é sua. Enfim, Delírio 2 é um filme que, sem dúvida, divide opiniões e vai continuar dividindo. A mistura de musical com drama de tribunal já geraria discussões normalmente, mas o final do filme, com a revelação de um novo Coringa, é que realmente vira o jogo e faz todo mundo ficar muito pensativo. O Todd Phillips entrega uma conclusão que desafia as nossas expectativas e faz a gente questionar tudo que a gente achava saber sobre o Arthur Fleck. Se a intenção do diretor era deixar o público ainda mais intrigado, ele conseguiu. A essência do Coringa é o caos, e o filme faz jus a isso. E a pergunta que fica então é: quem vai ser o próximo a ser o próximo Coringa? Se é que vai ter alguém que vai querer ser Coringa depois desse filme. Agora eu queria perguntar uma coisa pro Lucas. O Lucas tá fazendo assim, toda hora, eu tô falando aqui, ele tá assim, ó. Ele viu o filme comigo. Queria perguntar pra você, Lucas, o que você acha do filme? O que você achou? Ruim. Você não gostou do filme? Não. Quais são as suas justificativas pra você não gostar do filme? Vê se alguém concorda. Eles divulgaram um filme que não é o filme que tá passando no cinema. Pois é, tem uma teoria dizendo que o filme foi regravado. Tem até aquela cena da escadaria que a... Explica você. Quando tava toda aquela coisa, Lady Gaga e Arlequina, tá bom. Começou a gravar o filme, tem cena externa, que é em rua mesmo, e a galera foi lá com seu celularzinho e conseguiu gravar um monte de coisa, que isso tá no YouTube tem 1 ano já. Sim. A cena da escadaria era pra ela cantar. A última cena da escadaria, né? Isso, era pra ela cantar, sapatear, não sei o que. Lady Gaga cantando. O que ela fez? Cantou 2 trechinhos da música, sussurrando que nem a Billie Eilish. Tchau. Isso na escada. Sim. E a gente no cinema, a minha vontade era também. Levantar e ir embora. Pois é, então aí tá. É a questão da expectativa. No fim das contas, o palhaço é eu, você e você que tá assistindo o filme também. Eu entendi que o Todd Phillips, no final desse filme, quis criticar também as pessoas que achavam que o Coringa estava certo lá no primeiro filme. Tanto que teve toda aquela coisa do incel, né? Tipo, os incels vieram e tomaram o filme pra si. E ele quis criticar isso na figura da personagem da Lady Gaga, né? Que ela acredita que o Arthur Fleck é um justiceiro, é o melhor cara do mundo, porque ele teve atitude não sei o quê. Mas na verdade o cara era só um cara emocionalmente quebrado. E quando ela percebeu isso, ela saiu pra fora. É uma teoria bastante interessante também nesse sentido, porém, o que acontece é que o filme ficou meio quebrado e ele vendeu, né? A Warner vendeu um filme que, na verdade, não foi exibido no cinema. Esse filme que a gente tá vendo, que tá todo mundo assistindo, não é o filme que foi prometido pela Warner e também não foi prometido pelos trailers. Então, é óbvio que vai gerar um tumulto aí. O Lucas tá aqui, fã de Lady Gaga, um Little Monster. As atuações foram muito boas. Sim. Só que o que eu achei que aconteceu, e eu acredito nesse negócio da teoria que teve muita coisa que foi regravada, porque provavelmente a Warner viu e falou, tá muito exagerado isso pra um filme de um personagem de quadrinho. Porque você pensa, todo mundo conhece Lady Gaga. Quem não acompanha a carreira dela, pelo menos acompanha filme e assistiu Nasce uma Estrela. Sim. Sabe da voz que ela tem. Sim. Ela tem um Oscar pela música, etc. Exato. Ela canta no filme sussurrando. Pra que botou a Lady Gaga? Então,
uma coisa que você que tá assistindo esse vídeo, né, que chegou até aqui, você pode concordar com a gente, provavelmente, é que eles contrataram a Lady Gaga por ela ser uma ótima cantora e ela não usou nenhuma dos seus artifícios como grande cantora pra fazer esse filme. Poderiam ter colocado uma atriz que canta razoavelmente bem e seria a mesma coisa, porque não teve, né, aquela coisa do o momento explosivo que ela solta a voz e tal. Joaquin Phoenix, pra quem não lembra, foi indicado ao Oscar por interpretar o Johnny Cash e ele cantou todas as músicas do filme, então ele sabe cantar bem. Mas nesse filme ele tá melhor que a Lady Gaga, inclusive, cantando. Acho que ela exagerou um pouquinho também, talvez tenha sido direção, talvez tenha sido roteiro, enfim, a gente não tem mais como saber. O que a gente sabe é que o filme está aí. Essas são as teorias que estão sendo passadas em relação ao filme, né? Em relação ao final, principalmente, bastante controverso. E agora é com você que está assistindo esse vídeo aqui. Se você já viu o filme, tem outras teorias, ou concorda ou discorda do que a gente está falando aqui, deixa nos comentários. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, mais uma vez. E se você puder, ajude o canal 5 Tons a chegar a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui no final deste vídeo. Qualquer coisa, é só chamar a gente que a gente vem discutir aí sobre esse filme mais uma vez, Coringa Delírio A2, um filme tão esperado e acabou sendo isso aí. Um abraço pra você e a gente se vê.